O milagre que mudou a vida de Vitor. Vitor tinha apenas 28 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, síndrome de Bechet-Wiedemann, uma condição genética rara que, em seu caso, havia se manifestado com um crescimento anormal de órgãos abdominais, risco elevado de tumores e complicações metabólicas. Os médicos foram claros, ele precisaria de cirurgias frequentes, acompanhamento rigoroso e, mesmo assim, as chances de uma vida normal eram incertas. A notícia veio como um golpe. Vitor, que sempre fora um homem forte, trabalhador e cheio de planos, viu seu mundo desmoronar. As dores constantes, as idas e vindas ao hospital e a incerteza do futuro o deixaram abatido. Ele se sentia sozinho, mesmo rodeado pela família, porque ninguém parecia entender o peso daquele fardo. Foi então que sua mãe, uma mulher simples e de fé inabalável, lhe falou pela primeira vez sobre a congregação cristã no Brasil. Filho, eu já ouvi falar de muitos milagres lá. Pessoas que foram curadas, famílias restauradas. Vamos ao menos tentar, disse ela com os olhos cheios de esperança. Vitor, embora cético, não tinha mais forças para recusar. No domingo seguinte, vestiu uma camisa social simples, como viu que os outros faziam, e entrou pela primeira vez na pequena sala de cultos da CCB em sua cidade. O que ele encontrou ali foi diferente de tudo que imaginara. Não havia bandas, nem palmas, nem shows. Apenas irmãos e irmãs vestidos com modéstia, cantando hinos à capela, com vozes que pareciam sair do coração. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e postura serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Quando chegou a hora das orações, Vitor sentiu algo que não experimentava há muito tempo: paz. Não eram palavras bonitas ou promessas vazias, mas uma fé sincera, uma confiança absoluta em Deus que contagiava aquele lugar. Naquela primeira visita, um irmão se aproximou dele após o culto. Você é novo aqui, não é? Perguntou com um sorriso. Sim, é a primeira vez, respondeu Vitor, constrangido. Bem-vindo, irmão. Se precisar de algo, estamos aqui. Aquela simplicidade, aquele carinho sem interesse, tocaram fundo em Vitor. Ele voltou no domingo seguinte. E no outro. Cada vez que entrava naquela sala, sentia um alívio nas dores, uma esperança renascendo. Um dia, após a Santa Ceia, momento solene em que os irmãos partilhavam o pão e o vinho em memória do sacrifício de Cristo, o ancião fez um chamado: se alguém aqui precisa de uma oração especial, que se levante. Vitor hesitou. Nunca havia pedido nada a Deus daquele jeito. Mas algo dentro dele o impulsionou. Levantou-se, trêmulo, e com voz embargada, pediu: irmãos, peço que orem por mim. Os médicos dizem que minha doença não tem cura, mas eu creio que Deus pode fazer o impossível. Naquele momento, as mãos dos irmãos se ergueram. Não foram palavras ensaiadas, mas clamores sinceros, choros de intercessão. Vitor sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto enquanto as mãos do ancião se apoiavam em sua cabeça. Senhor, este irmão veio até ti com fé. Tu que saraste os enfermos, que ressuscitaste os mortos, olha para ele com misericórdia. Em nome de Jesus, nós te pedimos, cura-o, Senhor. A sala inteira ecoou um amém uníssono, tão forte que pareceu abalar até as paredes. Nos dias que se seguiram, Vitor continuou frequentando os cultos. Uma noite, após um longo período de oração em sua casa, ele sentiu algo diferente. As dores que o atormentavam há meses simplesmente cessaram. No início, achou que fosse imaginação. Mas quando foi ao médico para mais um check-up, os exames mostraram o impossível: os órgãos que antes estavam aumentados haviam voltado ao normal. Os tumores que ameaçavam sua vida não apareciam mais nas imagens. O médico, atônito, balbuciou: isso não tem explicação médica. É um milagre. Vitor voltou à igreja no domingo seguinte não mais como um homem doente, mas como um testemunho vivo do poder de Deus. Diante de todos, deu seu testemunho de pé, como é o costume na CCB. Irmãos, eu vim aqui quebrado, sem esperança. Mas Deus me mostrou que Ele ouve, que Ele cura. Não foi pelos médicos, não foi pela ciência, foi pela fé, pelas orações de vocês, pela graça dele. Muitos choraram. Outros glorificaram a Deus em voz alta. O milagre de Vitor não foi apenas físico. Ele se batizou nas águas, selando sua entrega total a Cristo. Aprendeu que a verdadeira força não está na saúde, nem nas riquezas, mas na fé simples e sincera.
A CCB não lhe deu promessas vazias, mas algo muito mais precioso, um lugar onde Deus é adorado em espírito e verdade, onde os milagres não são espetáculo, mas frutos de uma vida dedicada à obediência e à humildade. Hoje, Vitor serve na igreja como diácono. Sempre que pode, ele repete a lição que aprendeu: Deus não muda as nossas circunstâncias só porque pedimos. Ele muda o nosso coração primeiro. E quando nos entregamos a Ele de verdade, os milagres acontecem não do jeito que a gente quer, mas do jeito que Ele sabe ser melhor. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, cultos simples e irmãos que se amam sem hipocrisia, a história de Vitor se tornou mais um sinal de que, onde há fé, Deus age. E a congregação cristã no Brasil continua sendo, para muitos como ele, um farol de esperança em meio às tempestades da vida. A vida de Vitor depois daquele milagre não foi um caminho de flores, como alguns poderiam imaginar. Os desafios não desapareceram como por encanto, mas agora ele os encarava com uma força que não era sua. A fé que nasceu naquela noite de oração não era um sentimento passageiro, mas uma certeza que o sustentava até nos dias mais difíceis. 1 ano depois de sua cura, ele perdeu o emprego. As contas se acumulavam, e o desespero bateu à porta mais uma vez. Sua esposa, Maria, chorava em silêncio, tentando esconder o medo dos filhos. Mas Vitor, em vez de se revoltar, ajoelhou-se com a família no quarto e orou: Senhor, o Senhor já me mostrou que é fiel. Se foi o Senhor quem me tirou da cama de um hospital, também será o Senhor quem nos dará o pão de cada dia. E assim foi. No dia seguinte, um irmão da igreja, dono de uma pequena oficina mecânica, apareceu em sua casa. Vitor, eu não sei porquê, mas o Senhor colocou no meu coração para te oferecer um trabalho. Não é muito, mas é honesto. Se você quiser, pode começar amanhã. Não era o salário dos sonhos, mas era a providência de Deus. E com ela, veio a paz. Os anos passaram, e Vitor viu seus filhos crescendo no mesmo caminho de fé. O mais velho, Lucas, aos 15 anos, foi batizado nas águas da mesma forma simples e solene que ele havia visto tantos irmãos serem batizados. Naquele dia, enquanto o pastor mergulhava o menino nas águas, Vitor não conseguiu segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de saudade do passado, mas de gratidão por um futuro que Deus havia restaurado. Um domingo, durante o culto, uma irmã nova na igreja se levantou para dar seu testemunho. Era uma jovem mãe, desempregada, com um filho doente. Sua voz tremia enquanto contava como havia chegado ali, sem esperança, mas sentindo que aquele era o lugar onde Deus a esperava. Quando terminou de falar, Vitor sentiu o Espírito Santo tocando seu coração. Ele se levantou, foi até ela e disse: Irmã, eu não tenho muito, mas Deus me deu um pouco a mais hoje. Aceita esta ajuda? E colocou em suas mãos um envelope com o dinheiro que havia guardado para comprar um presente para sua esposa. Maria, que estava sentada nos bancos da frente, sorriu ao ver a cena. Ela já estava acostumada com aqueles gestos do marido. Vitor havia aprendido que os milagres não eram só as curas espetaculares ou as soluções instantâneas, mas também a mão estendida no momento certo, a palavra de conforto, o pão dividido com quem tem fome. Certa noite, enquanto a família se reunia para oração em casa, o filho mais novo, Pedro, de apenas 8 anos, perguntou: Pai, como a gente sabe que Deus está ouvindo a gente? Vitor sorriu, pegou a Bíblia e abriu no Salmo 34. Filho, a gente não ouve a voz de Deus como ouve a voz das pessoas, mas a gente vê sua mão. Olha para trás, lembra quando você quebrou o braço e o médico disse que ia precisar de cirurgia, mas depois dos irmãos orarem, o osso sarou sozinho? Lembra quando a gente não tinha comida, e chegou uma cesta básica sem a gente pedir? Isso é Deus falando sem palavras. Pedro assentiu, e Vitor continuou: E sabe de uma coisa? Às vezes, Deus usa a gente para ser a resposta da oração de alguém. Por isso a gente não pode parar de servir, não pode parar de amar. Anos depois, já como ancião, Vitor olhava para a igreja cheia em um domingo de manhã. Via rostos conhecidos, histórias que só Deus podia ter escrito. Ali estava o irmão que havia superado o vício, a irmã que havia sido curada de uma doença considerada incurável, o jovem que havia se afastado dos caminhos errados e agora pregava com unção. Todas aquelas vidas transformadas não eram coincidência. Eram frutos de uma obra que não dependia de homens, mas do poder de Deus agindo através de um povo humilde e obediente.
Em um dos últimos cultos antes de partir para a glória, Vitor subiu ao púlpito pela última vez. Sua voz já não era tão firme, mas suas palavras tinham a mesma convicção de sempre: irmãos, eu não tenho nada de grandioso para deixar para vocês. Não tenho riquezas, não tenho títulos. Mas tenho uma certeza: se vocês permanecerem fiéis, mesmo quando não entenderem, mesmo quando a dor apertar, vocês verão a mão de Deus. Porque Ele não falha. Não falhou comigo, não falhou com vocês, e não falhará com quem vier depois da gente. E assim, entre lágrimas e hinos de gratidão, Vitor fechou os olhos pela última vez nesta terra, sabendo que sua história não tinha acabado, apenas ganhado um novo capítulo na eternidade. E na congregação cristã no Brasil, seu legado continuou vivo, não em estátuas ou monumentos, mas em vidas que, como a dele, foram tocadas pelo milagre de um Deus que não muda, que não mente, e que sempre cumpre sua palavra. Alguns meses depois da partida do irmão Vitor, a irmã Maria, sua esposa, sentiu o peso da solidão bater à porta. As noites eram as mais difíceis. Ela se sentava na cadeira de balanço que ficava na varanda, olhando para o céu estrelado, e as lágrimas escorriam sem que ela sequer percebesse. Senhor, como vou seguir sem ele? Sussurrava, apertando entre os dedos o lenço que Vitor usava nos cultos, ainda guardando um cheiro fraco de seu perfume barato, daquele que ele comprava na farmácia da cidade. Foi numa dessas noites que ela ouviu passos no portão. Era o irmão João, um dos mais novos da congregação, que havia sido batizado poucos anos antes. Ele seguiu até a varanda com um embrulho nas mãos, hesitando antes de falar. Irmã Maria, eu não sei nem por onde começar. Mas o Senhor me colocou no coração para vir aqui hoje. Maria enxugou os olhos, surpresa. O rapaz tinha apenas 20 e poucos anos, mas seus olhos brilhavam com uma seriedade que não combinava com sua idade. Eu era um menino quando o irmão Vitor me encontrou na rua, lembrasse? Eu estava perdido, cheio de ódio, envolvido com coisas que só traziam dor. Ele parou o carro, desceu, e me olhou nos olhos como se me conhecesse há anos. Não me pregou, não me julgou. Só disse: filho, Deus tem um plano para você. E ele não desiste dos seus. Naquela hora, algo dentro de mim quebrou. E hoje eu tô aqui. Casado, batizado, servindo ao Senhor. Tudo porque um homem obedeceu a Deus quando ninguém mais acreditava nele. Ele estendeu o embrulho. Dentro, havia um caderno velho, com as páginas amareladas e a capa desgastada. Isso era do irmão Vitor. Ele anotava tudo: orações, nomes de pessoas para interceder, versículos que o Senhor falava com ele. Achei que a senhora devia ficar com isso. Maria abriu o caderno com mãos trêmulas. Na primeira página, reconheceu a letra firme do marido: Senhor, se a minha vida servir para salvar ao menos um, já valeu a pena. E ali, entre as linhas, estava o nome de João, datado de mais de 10 anos atrás, com a anotação: este jovem será um guerreiro do Senhor. Não desistir dele. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Não eram de dor, mas de uma certeza profunda que encheu seu peito: Deus não havia tirado Vitor dela. Ele apenas o multiplicara. Naquele domingo, durante o culto, quando a congregação cantava Grande é o Senhor e digno de ser louvado, Maria sentiu uma mão apertar a sua. Era a irmã Clara, que há anos lutava contra uma doença nos rins. Seus olhos estavam brilhantes, quase febris de emoção. Irmã Maria, eu não contei para ninguém ainda, mas os médicos me chamaram ontem. Os exames deram negativo. Negativo. Eles não entendem. Disseram que é impossível, que os rins estão funcionando como se fossem novos. Mas eu sei, irmã. Eu sei que foi o irmão Vitor. Na noite que ele partiu, eu sonhei com ele. Ele estava de pé, forte, e disse: Clara, sua cura já está pronta. Só acredite. E hoje eu tô aqui. Curada. Maria não conseguiu segurar o choro. Não era coincidência. Era a mesma mão que havia tocado a vida de João, que havia sustentado Vitor em seus últimos dias, que agora restaurava Clara. Era a prova de que as orações daquele homem simples, que nunca teve nada além de fé, ainda ecoavam nos céus. E assim, a história de Vitor não ficou apenas nas memórias. Ela ganhou asas. Jovens que nunca o conheceram começaram a ouvir falas dele nos testemunhos.
Mães contavam para os filhos como ele orava pelas famílias. Até os mais velhos, que já haviam visto muitos milagres, balançavam a cabeça admirados. Esse homem era diferente. Ele não pedia nada para si, só intercedia pelos outros. Anos se passaram, e a congregação cristã naquela cidade cresceu de um jeito que só Deus explica. Não por campanhas ou estratégias humanas, mas porque o Espírito Santo usou a vida de um servo fiel para acender uma chama. E essa chama não se apaga. Porque quando um homem ou uma mulher decide viver só para a glória de Deus, mesmo a morte não consegue parar o que ele começou. E se você passar por aquela congregação hoje, vai ver uma placa simples na entrada, com os versos que Vitor mais amava: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, 3, 4. Não é um monumento para um homem. É um lembrete para todos que passarem por ali, que Deus ainda opera milagres. Que Ele ainda escolhe os simples para confundir os sábios. E que, no final, a maior herança que podemos deixar não é o que temos, mas o que permitimos que Deus faça através de nós. A história de Vitor não terminou ali. Porque quando Deus toca uma vida, o impacto vai muito além do que os olhos podem ver. Alguns meses depois daquele dia inesquecível, a irmã de Vitor, Ana, que há anos vivia afastada da igreja, entrou pela primeira vez na congregação. Ela não veio por curiosidade, nem por obrigação. Veio porque, na noite anterior, sonhou com um irmão. Não era um sonho comum. Vitor estava de pé, sorrindo, com as mãos estendidas, e disse apenas 3 palavras: Ele te espera. Ana acordou com o coração apertado, mas uma paz que não entendia. Quando chegou à igreja, não sabia que aquele seria o dia em que sua vida mudaria para sempre. O pastor estava pregando sobre a misericórdia de Deus, quando de repente, uma irmã sentada atrás dela começou a chorar e disse: Irmã, Deus está falando com você agora. Ele diz que não quer que você carregue mais essa dor sozinha. Ana não precisou ouvir mais nada. Ali mesmo, entre lágrimas, ela entregou tudo aos pés de Jesus. Mas o milagre não parou por aí. O filho mais novo de Vitor, Lucas, que tinha apenas 10 anos quando o pai faleceu, cresceu ouvindo os testemunhos daqueles que foram tocados pela fé do seu pai. Aos 16 anos, ele sentiu um chamado tão forte que não pôde ignorar. Durante um culto de jovens, enquanto todos oravam, Lucas levantou e disse: Eu quero servir a Deus como meu pai serviu. Hoje, ele é um obreiro na mesma congregação onde Vitor orava, e as pessoas que o veem pregando dizem que seus gestos, sua voz e até a maneira como olha para a congregação lembra muito o pai. E tem mais. A viúva de Vitor, Dona Maria, que por anos lutou contra a solidão, encontrou forças para abrir as portas de sua casa todas as terças-feiras. Lá, ela recebe mulheres que passam pelas mesmas dores que ela já viveu. Não é um grupo de estudo, nem uma reunião formal. É só um lugar onde elas podem chorar, orar e ouvir alguém dizer: Deus não esqueceu de você. Muitas daquelas mulheres já voltaram para a igreja. Algumas até batizaram. Até mesmo o médico que atendeu Vitor naquele dia difícil foi tocado. Anos depois, ele procurou a congregação e contou que nunca havia esquecido a paz que viu no rosto daquele homem, mesmo diante da morte. Eu não entendo, mas eu preciso saber o que ele tinha, disse. Hoje, ele é um irmão batizado, e toda vez que testifica, repete a mesma frase: se um homem pode enfrentar a morte assim, é porque o que ele acreditava era real. E assim, o que começou como uma semente plantada por um servo fiel virou uma árvore que dá frutos até hoje. Não é uma história de um homem, mas de um Deus que não desiste de ninguém. Que usa as pessoas mais simples para mostrar que seu poder não tem limites. Que transforma dor em esperança, lágrimas em alegria e morte em vida. Porque no final, o maior milagre não foi apenas o que Deus fez através de Vitor. Foi o que ele continua fazendo em cada vida que se deixa tocar por essa história. E se você passar por aquela congregação em uma noite de culto, talvez ouça alguém cantar com voz firme aquele corinho que Vitor mais amava: Deus é fiel, Deus é bom, tudo o que ele faz é perfeito. E vai saber que não é só uma música. É a certeza de que, quando Deus começa uma obra, ninguém, nem mesmo a morte, pode impedi-la. E se você perguntar aos irmãos mais antigos daquela congregação, eles vão te contar que o legado de Vitor não parou ali. Porque Deus não faz milagres pela metade.
O que começou com um jovem que não desistiu de orar, mesmo quando as forças faltavam, se multiplicou de um jeito que só o Senhor poderia planejar. Os médicos tinham dito que a doença de Vitor era rara, agressiva. Que as chances eram quase zero. Mas Deus não lida com estatísticas. Ele lida com fé. E a fé daquele rapaz, mesmo quando o corpo já não respondia, era como uma chama que não se apagava. Nos últimos dias, enquanto a família chorava ao seu lado, Vitor só pedia uma coisa: não parem de louvar. Se eu não puder mais cantar aqui, cantem por mim. E eles cantaram. Naquela noite, quando o coração dele parou de bater, não houve desespero. Houve adoração. Porque Vitor já tinha deixado claro, sua vitória não estava em ficar, mas em ter cumprido o propósito. E Deus, que conhece o fim desde o início, já estava preparando o que viria depois. 3 anos mais tarde, a mãe de Vitor, Dona Maria, que tinha ficado arrasada com a perda, começou a sentir um incômodo no peito. Exames revelaram um tumor. Os mesmos médicos, os mesmos olhares de pena. Mas dessa vez, Dona Maria sorriu e disse: meu filho já venceu essa batalha. Agora é a minha vez. E ela se ajoelhou no mesmo lugar onde Vitor costumava orar. A congregação toda se uniu em jejum. As irmãs faziam vigílias na casa dela, cantando os mesmos corinhos que Vitor amava. E no dia da cirurgia, enquanto a faca do médico tocava o tumor, ele parou, confuso. Isso não faz sentido, murmurou. O que deveria ser maligno e invasivo era apenas um cisto benigno. Como se tivesse secado por dentro, disse o médico, sem explicação. Dona Maria saiu do hospital 3 dias depois, sem quimioterapia, sem radioterapia, sem sequelas. E na primeira reunião que participou, ela segurou o microfone com as mãos ainda trêmulas e disse: Deus não tirou meu filho porque era cruel. Ele o levou porque confiou que, através da dor dele, muitas vidas seriam salvas. E hoje eu estou aqui para provar. A mesma fé que moveu montanhas na vida de Vitor, move os meus também. Mas o milagre não parou na família. Um jovem chamado Rafael, que tinha conhecido Vitor nos cultos de jovens, estava afundado nas drogas. Uma noite, depois de uma briga feia em casa, ele entrou na congregação arrasado, sujo, com os olhos vermelhos de chorar. Não tinha coragem de entrar, mas ouviu uma voz dentro dele: Vitor orou por você. Não vai desistir agora? Ele se ajoelhou no mesmo banco onde Vitor costumava sentar. E ali, entre lágrimas, entregou a vida. Hoje, Rafael é um obreiro. Casado, com 2 filhos, e toda vez que conta seu testemunho, ele mostra uma foto amarelada de Vitor com os braços ao redor dele, em um acampamento da mocidade. Esse menino me salvou sem nem saber, diz ele, com a voz embargada. E assim vai. Uma irmã que estava com depressão profunda sonhou com Vitor cantando "A Deus é fiel" e acordou com uma paz que não entendia. Um casal que estava se separando se reconciliou depois de ouvir a história dele em um culto. Até o médico que tinha atendido Vitor nos últimos dias, cético e distante, apareceu um dia na congregação, sem entender como, mas dizendo: preciso saber mais sobre esse Deus que vocês servem. Porque essa é a coisa mais linda dos milagres de Deus, eles não são pontuais. São como pedras jogadas em um lago, que vão fazendo ondas muito além do lugar onde caíram. Vitor não está mais aqui, mas sua vida ainda fala. Ainda cura. Ainda salva. E se você duvida que Deus usa as coisas mais simples para fazer o impossível, é só visitar aquela congregação em uma sexta-feira à noite. Lá, entre os louvores e os testemunhos, você vai ver uma placa discreta na parede, com uma frase escrita à mão: aqui, a morte perdeu. E a vida ganhou, para sempre. Porque no final, essa é a maior verdade que a história de Vitor nos ensina: Deus não precisa de heróis. Ele precisa de corações dispostos. E quando ele encontra um, faz coisas que nem a ciência explica, nem o tempo apaga. Fins que fazem até os anjos se admirarem. E a história continua. Sempre continua. O milagre que não acabou. Aquela sexta-feira começou como tantas outras, até que o coração de Vitor parou. Os médicos balançaram a cabeça, os monitores emitiram o beep longo e final.
Mas enquanto a equipe se preparava para declarar a morte, uma enfermeira, a mesma que, anos antes, Vitor havia ajudado a superar uma depressão com um simples gesto de bondade, colocou as mãos sobre seu peito e sussurrou: Senhor, se este homem ainda tem uma missão, usa-o mais uma vez. Não havia explicação médica para o que veio depois, um ritmo fraco, depois constante, até que os olhos de Vitor se abriram, claros como o céu após a tempestade. Mas o verdadeiro milagre não foi apenas ele voltar. Foi o que aconteceu depois. Vitor acordou com um propósito urgente: visitar aquele bairro pobre onde, anos antes, havia doado seu tempo ensinando crianças a ler. Lá, encontrou um menino de 12 anos, Lucas, órfão e envolvido com tráfico, prestes a ser recrutado para um trabalho sem volta. Com a mesma paciência com que outrora explicara sílabas, Vitor sentou-se ao lado dele na calçada e contou sua própria história, como um estranho, certo dia, lhe estendeu a mão quando ele estava prestes a desistir. Às vezes, a gente acha que não vale nada, disse, mostrando as cicatrizes no peito, mas Deus guarda as nossas pedras para fazer ondas que a gente nem imagina. Lucas largou a faca que escondia na cintura. Hoje, ele é professor na mesma escolinha que Vitor reabriu. E a placa na congregação foi escrita por ele, com letras trêmulas de quem aprendeu que a morte só vence quando a esperança morre antes. Reflexão final. Deus não precisa de grandiosidade para escrever milagres. Ele usa o que temos, nossas falhas, nossas mãos vazias, nossos pouco, e multiplica. Vitor não era um santo, era um homem comum que escolheu amar no pequeno, no invisível. E foi justamente ali, no gesto que ninguém viu, que Deus plantou a semente de um milagre que salvou não uma, mas dezenas de vidas. Lição: o mundo clama por heróis, mas Deus pede vasos. Não importa quão rachado você se sinta, se estiver disposto, Ele encherá suas fraturas com luz. A pergunta não é o que eu posso fazer, mas o que eu posso oferecer hoje. Um sorriso, uma oração, uma segunda chance. Porque as ondas começam com uma pedra, e você pode ser essa pedra. E a história continua. Sempre continua.